Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, bora lá para a nossa aula de número 3 do módulo de geometria plana e a gente vai falar nessa aula 3 de ângulos, quando é que dois ângulos são complementares e quando é que eles são suplementares. Então essa é a parte 2 desse tópico de ângulos, beleza? Então vamos lá, olha só, a gente diz que dois ângulos eles são complementares se nós pegarmos, por exemplo, um ângulo de 90 graus. Então esse é um ângulo que a gente viu na aula número 2, que esse é um ângulo reto, né? Esse quadradinho aqui com uma bolinha no meio indica um ângulo de 90. Então olha só, imagina que eu peguei aqui e eu simplesmente dividi esse ângulo de 90 graus em dois ângulos. Então, eu peguei aqui e tenho esse ângulo. A princípio, não sei qual é essa medida. Então, eu vou chamar aqui de alfa. Pode ser qualquer medida, tá? Agora, se o ângulo todo é 90 e eu estou chamando esse ângulo aqui de alfa, então esse outro ângulo que a gente tem, eu posso dizer que ele é 90, que é o todo, menos o ângulo alfa que a gente tem aqui. Beleza? Então, quando a gente tem, por exemplo, o ângulo que a gente chamou aqui de alfa, quando eu pego o 90 menos alfa, eu digo que esse ângulo é o complementar do alfa. Então, 90 graus menos alfa é o que a gente chama de ângulo complementar. Porque lembre, se nós pegarmos o ângulo alfa mais o seu complementar, que é 90 menos alfa, quando nós somarmos esses dois, ó, então eu estou somando o ângulo e o seu complementar. Essa soma tem que dar 90. Então, ó, alfa mais 90 menos alfa, esse e esse anulam, restou somente então aqui 90. Beleza? Então, quando é que nós temos dois ângulos complementares? Quando a soma desses dois ângulos resultar em 90 graus. Então, a gente vai chamar o ângulo de ângulo alfa e o seu complementar de 90 menos alfa. Por exemplo, qual é o complementar do ângulo de 25 graus? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai subtrair 90 menos 25. Então, o ângulo complementar é... O ângulo complementar é 65 graus. Beleza? Então, o ângulo de 25 tem como complementar o 65. Se nós somarmos esses dois, eles têm que dar 90. Tá bom? Essa é a ideia, então, de ângulos complementares. Agora, o que são ângulos suplementares? De novo, a gente vai pegar aqui um ângulo raso, lembra? Um ângulo de 180 graus, a gente chama de raso. Aí eu vou pegar bem aqui no vértice O e aqui eu vou, nesse sentido aqui, construir esse ângulo. Então aqui imagina, ó, dividir em dois ângulos. Dividir nesse ângulo vermelho e dividir aqui num ângulo verde. Então eu vou chamar esse ângulo vermelho aqui de alfa também. Tá? Eu não sei qual é a medida dele. Então, se eu não sei, chamo de alfa. Agora, quanto vale esse ângulo verde? De novo, se o todo é 180, se a gente já tem um ângulo medindo alfa, então esse ângulo verde é o todo menos o que a gente já tem, 180 menos alfa. Então, quando é que dois ângulos são suplementares? Quando nós pegamos esses dois ângulos, somamos esses dois ângulos e o resultado dessa soma é 180. Esse alfa e esse alfa se anulam e aí resulta em 180 graus. Então, guarda aí. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles
der 180. Como que a gente vai representar, então, genericamente essa situação? Então, a gente vai considerar um ângulo qualquer, a gente vai chamar de alfa, beta, teta, enfim. E qual é o suplementar desse ângulo qualquer aqui, alfa? É 180 menos alfa. Exemplo, qual é o suplementar do ângulo de 75 graus? Então lembre, a soma tem que dar 180. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o 180 e vai subtrair 75. Isso aqui vai resultar então em 105 graus. Esse é o ângulo suplementar do ângulo de 75. Então a gente marca aqui que a soma desses dois tem que resultar em 180. Beleza? Essa é a ideia então. Então guarda esses dois pontos. Dois ângulos são complementares se nós pegarmos os dois, somarmos e der 90. São suplementares se pegarmos os dois, somarmos e der 180, tá bom? Agora, olha só. Vamos resolver isso. Na verdade, a gente vai indicar, né? Então, olha só. Dado um ângulo de medida x, uma medida qualquer. Então, aqui eu venho e faço isso, ó. Então, quem é o ângulo? É um ângulo qualquer, que a gente chama de x. Aí, o exercício pede o complemento. Como que eu represento o complemento de um ângulo? 90 menos x. Só isso que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Agora, item B. Ele quer o suplemento desse ângulo, x. Então aqui a gente vem e marca, ó, ângulo é um ângulo genérico, x. E aí a gente vem aqui e marca o suplemento. Quem é o suplemento? 180 menos x. Certo? Igual nós fizemos anteriormente. Só que anteriormente eram dois valores numéricos conhecidos, né? Um era, vamos voltar aqui, um era 25 graus e aí ele pediu o complemento, 65. Aqui era 75, o suplemento 105. Aqui é genérico, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque na sequência a gente vai resolver um problema relacionando essa ideia de complemento e suplemento, tá bom? Mas a gente precisa entender como que a gente indica essa ideia de complementar e suplementar, tá bom? Olha só agora, olha só. Ele quer o dobro do seu complemento. Então a gente tem aqui o ângulo. Quem é o ângulo? X. O que a gente sabe? Que o complemento de x é dado por, genericamente, 90 menos x. Esse é o complemento. E o que é o dobro do complemento? Então, eu vou marcar aqui e abreviar. Quem que é o dobro do complemento? O que é dobro? 2 vezes 90 menos x. Beleza? A gente pode deixar indicado dessa forma. Não preciso fazer aqui, por enquanto, a distributiva. Posso deixar assim, certo? Agora, olha só essa situação aqui. Ele quer saber qual é a metade de seu suplemento. Então, de novo, vamos lá. A gente vai fazendo isso, depois dá para fazer direto, tá? Quem que é o ângulo? O ângulo é x. Quem que é o suplemento desse ângulo? Suplemento. 180 menos x. Agora, é o que a gente quer. O que a gente quer? A metade do suplemento. O que é a metade, então, do suplemento? A metade, então, é... Ou eu posso representar assim, eu pego, então, o suplemento e divido todo ele por 2. Ou eu represento assim, ou a gente pode representar assim. A metade é meio vezes
180 menos, nesse caso, x. Beleza? Então, ou represento assim ou assim. Tá? Duas formas aí idênticas de representação. Tá bom? Agora, olha só. Vou fazer direto agora. Ele quer o triplo do suplemento. O triplo de seu suplemento. Aqui ele tinha o dobro. Aqui ele quer o triplo. Então o triplo é 3 vezes... O que é suplemento de um ângulo? 180 menos x. Beleza? Ele quer, no item F, a sétima parte do complemento. O que é sétima parte do complemento? Primeiro, o que é complemento? Complemento é 90 menos x. Sétima parte é dividir isso por 7 ou multiplicar por 1/7. Tá bom? Então, duas formas vou colocar aqui. 90 menos x dividido por 7 ou 1/7 vezes 90 menos x. Beleza? Então, indicamos a sétima parte do complemento. Agora, olha o item G. Ele quer o complemento, só que agora da sua terça parte. Sua quem? Do ângulo, da terça parte do ângulo. Então, o que é complemento? É 90. Vou fazer assim, ó, vou fazer passo a passo esse, só para a gente depois não se perder na hora de estudar. Então, venho aqui, ó, o ângulo, vou colocar aqui. Ângulo é x. Terça parte do ângulo. Sua terça parte. Então, é terça parte do ângulo. Terça parte do ângulo. Vou indicar aqui, abreviar. Então, terça parte é x sobre 3, ou 1/3 de x, é a mesma coisa, tá bom? Agora, ele quer o complemento. O que é complemento? Então, vamos fazer agora. Complemento é 90 menos, só que ele não quer o complemento do ângulo, que seria x. Ele quer o complemento da terça parte do ângulo, que é x sobre 3. Então, é 90 menos x sobre 3. Perceba que o 3 só divide agora x e não o 90, tá bom? Que nem nesse caso de cima aqui, se a gente notar, o 7 ele divide tanto o 90 como o x, tá legal? Agora, vamos pegar esse caso aqui. O triplo do suplemento da sua quinta parte. Sua quinta parte. Quinta parte de quem? Do ângulo. Então a gente tem aqui ângulo. De novo, é x. Quinta parte do ângulo. Fazer aqui, escrever. O que é a quinta parte de um ângulo? É 1/5 vezes x ou x dividido por 5. Tá? E o que é o triplo do suplemento? Então, o triplo, agora já dá para fazer direto. O que é o triplo? 3 vezes. O que é suplemento? 180 menos... Agora, se fosse suplemento do ângulo, seria 180 menos x. Mas é suplemento de quem? Da quinta parte do ângulo. Então, é 180 menos x sobre 5. Tá ok? Então, de novo, 5 só divide x. Não está dividindo 180. Tá bom? Tá. Agora que nós fizemos isso aqui, se tiver dúvida, pausa, volta, tenta entender. Se mesmo assim não ficou claro, coloca um comentário aí no vídeo e aí eu retomo fazendo
um outro vídeo a respeito desse assunto, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer o exercício 7, que é o objetivo final da ideia de suplemento e complemento, tá? É equacionar agora essa situação. Então o exercício 7 ele fala assim: qual é o ângulo? A gente não sabe que ângulo é esse. Então a gente vai chamar aqui de x, cuja soma desse ângulo com o triplo do seu complemento é 210. Então vamos colocar aqui, vamos organizar as informações. Ó, ângulo, eu não sei que ângulo é esse, então eu chamo de x. O que ele fala aqui? Ó? Complemento. O que é complemento do ângulo? Vamos colocar então essa informação. Complemento, a gente viu que é 90 menos x. Tá? Lembrando que se eu somar tem que dar 90 graus. Então o complemento do ângulo, 90 menos x. O que é o triplo? Triplo do complemento. Vou indicar aqui. Ó. O que é o triplo do complemento? É 3 vezes 90 menos x. Beleza? Então tá, organizamos as informações. Então vamos agora equacionar. Ele fala assim: qual é o ângulo cuja soma com o triplo? Então é o ângulo somado com o triplo do seu complemento. Então a gente vem aqui e pega o triplo do complemento, que é 90 menos x. Que é igual a 210 graus. Vamos retomar? Qual é o ângulo x que somado, cuja soma, mais, está aqui, com o triplo do seu complemento, está aqui ó, o triplo do complemento, é 210. É igual a 210. Vamos ver? Agora a gente vai ter que fazer a distributiva desse 3. Lembra, eu multiplico o 3 com todo mundo dentro do parênteses. 3 vezes 90, 270, menos 3x, que é igual a 210. Vou resolver isso aqui, então vai ficar, aqui é 1x, então 1 menos 3 fica menos 2x. 210, operação inversa do outro lado, então menos 270. Esse cara a gente joga para cá. Então fiquei com menos 2x igual a menos 60. Lembra, quando eu tenho na incógnita um número negativo, ou eu multiplico todo mundo por menos 1, ou então eu posso simplesmente... Operação inversa, né, da multiplicação é a divisão. E aí eu carrego o sinal, eu não troco o sinal nesse caso porque é uma multiplicação. Tá? Menos e menos, agora eu faço o jogo de sinal. É mais 30 graus. Tá bom? Então x vale 30 graus. Então qual é o ângulo cuja soma com o triplo do seu complemento é 210? É 30 graus. Beleza? Tá? Então, bora lá fazer um outro problema. Problema 8, em que a gente vai fazer a aplicação dessas ideias de suplementar e complementar. Então ele fala aqui no exercício 8. Vamos colocar aqui, ó, exercício 8. A medida da diferença de dois ângulos suplementares é 46. Então tá, vamos indicar então primeiro quem é o ângulo. Não sei. Então eu vou chamar esse ângulo de x. Quem é o suplementar desse ângulo? 180 menos x. Beleza? Vamos deixar assim então. Aí ele fala aqui, ó, a medida da diferença. O que é diferença? Subtração. De dois ângulos suplementares. Então a gente pode pegar e equacionar assim, ó. X menos... Aí eu coloco entre parênteses
essa outra informação do suplementar. Ó, a diferença de dois ângulos suplementares. Então eu tenho esse é um ângulo e esse é o suplementar do ângulo. Então eles são dois ângulos suplementares, porque se a gente somar tem que dar 180. Beleza? E esse menos é porque ele quer a diferença de dois ângulos suplementares. Então lembrando que isso aqui a gente lê dois ângulos suplementares, tá? Então, se eu quiser ler essa informação que eu coloquei do lado aqui como apoio, eu leio como dois ângulos suplementares. Isso tem que ser igual a quanto? 46 graus. De novo, então, venho. Olha só, aqui não está indicado, mas é como se tivesse 1. Ó. 1 é aquele elemento neutro que fica escondido. Então eu faço a distributiva. Ó. Menos 1 vezes 180 menos 180. Menos 1 vezes menos x mais 1x. Isso aqui é 46. Agora eu somo. Ó. 1x mais 1x, 2x. 46 mais 180. 2x vai ser igual, então, a 226. X, vamos descer um pouco aqui, x é igual a 226 graus dividido por 2, e aí x, então, vale 113. Tá, se x é 113, vamos lá agora, vamos entender aqui. X para nós é o nosso ângulo. Ó, x é o ângulo. Então, quem é o suplementar desse ângulo? Então, o suplementar do ângulo é 180 menos 113. Olha só, 180 menos x. 180 menos 113 vai resultar em 67 graus. Opa. 70, 80, certinho. 67 graus. Beleza? Esse é o suplementar. Olha o que o exercício quer. Vamos voltar lá. Então, nós encontramos os ângulos suplementares, que são 113 e 67. Agora, ele quer determinar a medida do complementar do menor deles. Quem que é o menor? O menor é 67. Ele quer o complementar de 67. Então, a gente tem aqui, vamos chamar aqui, ó, alfa. Alfa, que é o nosso ângulo. É agora 67. Quem que é o complementar do nosso ângulo? 90 menos alfa. Então vai ficar 90 menos 67, que vai dar 23 graus. Tá? Então, recapitulando. Ele quer a medida, ele diz que a medida da diferença de dois ângulos suplementares. Opa, dois ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. Como que a gente representa esses dois ângulos suplementares? A gente chama um de ângulo x e o suplementar dele de 180 menos x. Então, esses são os dois ângulos suplementares. E a diferença tem que ser 46. A gente resolve e chega à conclusão que o ângulo em questão é 113 e 67. E ele quer o complementar do menor. Como o menor é 67, o complementar é fazer 90 menos o 67, que vai dar 23 graus. Beleza? Exercício legal. Vamos lá agora para o exercício
A gente vai colocar aqui 9. É exercício 9, porque a gente está vindo numa sequência de aulas, né? Essa é a nossa terceira aula, então nós já resolvemos aqui 9 exercícios em geometria plana, tá? Com os itens A, B, né? Então a gente resolveu mais do que 9 já, considerando aí os itens. Então vamos lá. Aqui, sabendo-se que a soma de dois ângulos é 78 e um deles vale 3/5 do complemento do outro. Os valores são... Então vamos lá. Sabendo que a soma de dois ângulos é 78. Beleza. A gente não sabe quais são esses dois ângulos. Então vamos chamar ângulo... Vamos colocar aqui, ó. Ângulo 1. A gente vai chamar de X. Ângulo 2. A gente vai chamar de Y. Então, a primeira equação que a gente pode montar aqui é que a soma de dois ângulos, x mais y, tem que dar 78. Beleza? Tá. Vamos lá, vamos colocar aqui mais informações agora no nosso rascunho. E um deles vale 3/5 do complemento do outro. Tá, então digamos que a gente tenha escolhido... Vamos equacionar isso. Equação 2. E um deles, vamos dizer que x seja esse um deles, tá? Ou poderia ser y, tanto faz. E um deles vale é igual. Então, um deles vale 3/5 do complemento do outro. O que é complemento? É 90 menos. Menos quem agora? Menos x ou menos y? Como ele fala do outro, como a gente especificou que o ângulo aqui é x, então o outro só pode ser aqui y. Vamos ler de novo? Ó. Sabendo-se que a soma de dois ângulos é 78. Os dois ângulos que a gente desconhece, x e y, somados 78. Um deles, no caso a gente escolheu o x, é igual 3/5 do complemento. Complemento é 90 menos, no caso, complemento do outro, então 90 menos y. Se a gente tivesse colocado aqui y igual, aqui seria 90 menos x, tá bom? E aí vamos resolver isso, vamos equacionar. O que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente vai usar uma propriedade que é a seguinte. Ó. Lembra que aqui embaixo não tem nada, vale 1. Tá bom? Então eu posso colocar assim, ó, x sobre 1 é igual... Posso escrever dessa forma aqui, ó. 5 eu posso colocar aqui embaixo, sem problema, tá bom? 3/5 ou 3 vezes 90 menos y sobre 5, é a mesma coisa. Agora, para facilitar, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Esse 5 eu multiplico com o x. Então eu fico com 5x igual 1 vezes tudo isso aqui. Então vai ficar 1 vezes 3 vezes 90 graus menos y. Vamos melhorar isso aqui? Vai ficar 5x igual 1 vezes 3 é 3. Então 3 vezes 90, 270. E 3 vezes menos y, menos 3y. Certo? Melhorando um pouquinho mais isso aqui, eu vou agrupar, ó, menos 3y. Então vai ficar 5x mais 3y igual a 270 graus. Então perceba uma coisa agora. A gente tem essa equação aqui em cima e a gente tem agora essa outra equação aqui embaixo. Em ambas as equações, nós temos duas incógnitas, x e y.
Beleza? Eu posso resolver usando a ideia de sistema. Sistema linear. Tá? E eu vou resolver usando o método da adição. Tá? Então eu vou pegar as duas equações, vou colocar aqui x mais y igual a 78 graus e 5x mais 3y igual a 270 graus. Então eu quero resolver agora esse sistema. Eu quero achar um valor de x e y que satisfaça simultaneamente as duas equações. Para isso, olha só, a dica, quando a gente usa o método da adição, é que eu escolha a incógnita que eu quero eliminar primeiro. Então eu vou escolher eliminar a incógnita y, tá? Eu quero eliminar y. Só que lembre, para eu eliminar o número, tá? Eu não posso simplesmente chegar e ignorar o y. A gente vai ter que usar uma estratégia aqui, usar as propriedades que a gente tem aí da matemática para eliminar. E uma propriedade que a gente vai usar, a gente vai fazer uso, é da ideia de oposto. Lembra quando a gente tem, por exemplo, vou fazer aqui, ó, exemplo. Lembra quando a gente tem mais 2 e menos 2? Quando eu pego o oposto de 2, que é o menos 2, e eu somo esses caras, o resultado dá 0. Se eu pegar, por exemplo, menos 5 e somar com o oposto dele, quem que é o oposto de menos 5? Mais 5. Se nós somarmos esses números, vai dar 0. É essa a ideia que a gente usa em sistema. Então, o primeiro passo é escolher a incógnita e depois verificar se na frente da incógnita a gente tem os opostos. Nesse caso a gente não tem. Por quê? Aqui, vou até grifar numa outra cor, ó. Aqui a gente tem mais 1 e aqui a gente tem mais 3. Eles não são opostos, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente pega essa primeira equação e multiplica pelo oposto do 3. Qual que é o oposto do 3 aqui? Menos 3. Então eu multiplico toda a linha. Então ao multiplicar toda essa linha, a gente chega então em menos 3x menos 3y e menos, aí a gente vem e faz aqui do lado, ó, 78 vezes 3, 24, 3 vezes 7, 21, com 2, 23. Então deu 234 graus negativo. A expressão de baixo, a gente não fez nada com ela. Então eu mantenho. Certo? Aí o que a gente faz agora? Agora a gente vai somar essas duas linhas, essas duas equações. Menos 3 com mais 5 dá 2. 2 o quê? 2x. Olha só agora. Menos 3 com mais 3 são dois opostos. Isso aqui vai dar 0, que é o que a gente quer. A gente quer eliminar a incógnita. A gente conseguiu. E aqui, 270 menos 234 vai dar 36. Né? Então, x é igual a 36 dividido por 2. Portanto, x vale 18 graus. Agora, preciso determinar y. Aí, a gente volta para o nosso sistema, ou eu olho para esse sistema aqui, ou eu olho para esse. Posso pegar qualquer uma dessas equações para achar o y. Eu sugiro sempre a gente pegar o sistema original, que é esse bloco vermelho aqui. Então eu vou pegar essa primeira equação, ó, x mais y, eu sei que vale 78, tá bom? E agora eu posso determinar quem é o y, uma vez que a gente já achou que o x ele vale 18. Tá?
Substituo, então y é 78 menos 18. O y então vale 60 graus. Então, os valores que a gente tem para x e para y, os dois ângulos, né, que somados dão 78 e que um deles é igual a 3/5 do complemento do outro, é 18 e 60. Qual é o item? Item D. Beleza, galera? Olha só. Dá uma olhada de novo nessa questão, uma questão legal, exercício 9, tá bom? Tenta resolver sozinho. Se não conseguir, dá uma olhada no vídeo, vê a resolução. Se ainda continuar dúvida, escreve lá nos comentários, tá bom? Galerinha, um abraço, bons estudos, e essa foi então a nossa aula 3, parte 2 de geometria plana, em que a gente falou de ângulos complementares e suplementares. Só fechando. Complementar, quando eu somo dois ângulos e o resultado dá 90. Suplementar, quando eu somo dois ângulos e o resultado dá 180. A gente vai usar muito esses conceitos mais para frente, tá bom? Um abraço, bons estudos!